E aí, mantemos o Sinisterra titular para o jogo amanhã contra o Goiás ou não? Voltamos com o Arroio, mantém o Matheus Henrique pela direita, volta o Christian. O que você acha que o Arthur Jorge deve fazer para esse jogo de amanhã contra o Goiás? Eu acho que fatalmente isso irá acontecer, mesmo porque o Sinisterra precisa de uma minutagem maior, precisa de uma rodagem, precisa retomar a confiança. E bola a gente sabe, o cara joga muito bem, é um ótimo jogador, mas vem dentro desse processo, né, longevo de recuperação, parece que não acaba nunca. E no último jogo, poxa, foi muito bem, umas arrancadas interessantes, dribles também, uma finalização dele, né? Ele caiu até naquele perfil do cara que fala isso é papo de ruim daiá. Né? Da finalização, pegou embaixo da bola, mas a jogada foi muito boa. Ele, tá? Não, vou defender. Essa a grama ali afunda. Soltou foi tudo. A grama, então, para cornetar tem um monte, né? Para o pessoal ali para sobre isso. Sobre isso. Ele fez um ótimo jogo e eu acho que fatalmente vai ser mantido, até mesmo porque o Diogo, Wagner e Gomes, porque o Cruzeiro vai ter 2 jogos, cara, pesadíssimos, que é contra Palmeiras e Boca Juniors. E eu acredito que vai repetir a equipe que enfrentar o Palmeiras, também vai pegar o Boca Juniors. Então, o momento de dar uma rodagem maior, não é nem um experimento, porque todo mundo sabe da qualidade técnica do Sinisterra. Eu acho que é o momento mesmo e não acredito que o Arthur Jorge vai fazer mudanças para o jogo de amanhã contra a equipe do Goiás, não. Com todo respeito à equipe do Goiás, é ganhar. Eu fiquei revoltado com aquele empate. Ganhar bem, né? Ganhar e ganhar bem. Principalmente pela forma que foi o empate, aquele gol no finalzinho, né? Foi um golaço, inclusive, né? Do baixinho lá. Eu acho que o Sinisterra não vai começar a jogar por uma questão. Porque a primeira partida em que ele volta, que ele joga desde o começo e ele fez quase 70 minutos. Para quem está muito tempo parado, né? Para quem está muito tempo parado, necessita alguns dias para recuperação. Ainda mais ele que vem de 3 contusões musculares. Mas em condições físicas ideais, eu acho que ele é mais jogador que o Arroio, tá? Eu também acho. As 3 arrancadas que ele deu no início do segundo tempo foi absurdo, Diogo. Inclusive o poder de cada arrancada daquela que ele fazia, eu já começava ao Senhor, pelo amor de Deus, por exemplo. Eu também fiquei torcendo eu fiquei preocupado na hora que começou a partida, ele deu as 3 arrancadas e fiquei assim, cara, pô, já troca ele logo pra ele não machucar. Só que aí ele foi ganhando confiança, dando uma arrancada, segunda, terceira, e eu ali, velho, caramba, tira ele, senão ele machuca. Só que a confiança dele tá voltando. Aí vai acontecer a mesma coisa que vídeo real. Na hora que já limpou 2 vezes. Chegou na cara do gol, o gramado não aguentou ali a perna de apoio dele, subiu aquele tufo lá e por isso que ele chutou na orelha da bola. Mas na hora que ele conseguir fazer essa jogada e finalizar bem no gol, a confiança vai vindo. Aí vem o primeiro gol, pra mim, ele vai lá. Teve uma jogada do Sinisterra. Você já viu aquele negócio que... Meu pai falava um negócio assim, ó. Jogada do Pelé e a finalização do Mané. Porque, cara, ele fez uma jogada pela ponta esquerda que ele limpou uns 2. Ele trouxe pra dentro da grande área. E na hora de chutar, ele mandou a bola pra lateral. Eu falei, Sinisterra, me ajuda aí, meu. O pé de apoio dele vai no chão, Diogo, aí sobe assim o tufo de grama e a bola sobe. Aí ele chuta aqui e a bola vai lá pra direita. Sim. Infelicidade total. O gramado não era bom, mas se fosse no Mineirão ele tinha feito um golaço. Eu queria que o Cruzeiro tivesse um cara meio que com essas características que o Sinisterra tem, para jogar também pelo lado direito. Porque eu gosto do Christian, cara. Eu gosto do Christian, eu acho que o Christian é um bom jogador pro elenco, mas eu não sei se, mesmo com a contribuição que ele tem, se ele deveria ser o titular absoluto, porque eu vejo que ele contribui muito na parte defensiva, mas a gente perde um pouco ali na parte ofensiva. E ele é como se fosse um cara de beirado jogando pelo Cruzeiro. Você sabe o que eu vejo no Cruzeiro, e assim tem que ser com os times grandes que querem ganhar? Essa rotatividade. Hoje o Cruzeiro ele não pode tem que ter alguns jogadores que são essenciais. Você não dá para tirar o Gerson e o Matheus Pereira, por exemplo. Mas o jogo hoje está muito mais dinâmico do que na minha época e a época do Wagner aqui, por exemplo. Verdade. Cara, é transição toda hora. Até aqui no Brasil, para te falar a verdade, que dava sono assistir jogo aqui no Brasil. Mas você vê que é transição. O Manchester City, nós estamos levando o patamar aqui. Os caras não jogam nenhum jogo com os mesmos 11 que começam. É verdade. Não joga nenhum jogo. Mas o estilo de jogo é idêntico. Exato. Eles sabem que é necessário um grupo para a temporada toda. Então, essa troca
Aí, poxa, o Cruzeiro vem de Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil agora e vai... Cara, e é uma loucura. E veio do Mineiro ainda. Exatamente. Então, hoje, não dá para falar assim, que tem que manter aquele atleta porque ele... Não, cara. Tem momentos que você precisa... olha, vai lá, Sinisterra. Você vem de uma contusão, tá muito cansado, nós não vamos arriscar aqui, não. Vamos colocar outro que tem qualidade também para poder entrar e fazer um bom papel, sabe? Concordo muito esse jogo, E esse jogo, você citou o City, esse jogo pareceu demais com a Premier League. Os caras conhecem muito de foi bola, lá, cara. Tô até Foi lá constrangido hoje aqui, velho. É porque você pega a escola até do City, que é a maneira que o Rogério Ceni gosta de jogar, com 2 pontas e transição. Exato. E o Cruzeiro com o Arthur da mesma maneira. Exatamente. Foi um jogo muito aberto, Foi um né, jogo Rafa? muito bom de se assistir. Foi. E ainda bem que o Cruzeiro ganhou. Mas assistindo a partida, aí você pega partida contra o Boca, não teve jogo. Aí você pega essa partida, o nível dela foi altíssimo. E quando você eleva o nível da partida, o Cruzeiro sobressai. Foram 59 minutos de bola rolando, né? A gente não vê isso, a gente vê 45. Já teve jogo contra o Boca mesmo, foram 33 minutos de bola rolando. Esse Absurdo. foi ridículo. Agora o jogo Cruzeiro e Bahia, a gente teve ali 59 minutos. E uma coisa que me chamou a atenção nesse jogo foi que as alterações, elas conseguiram surtir um efeito positivo. Geralmente, quando o Cruzeiro faz muitas alterações no segundo tempo, era uma coisa que acontecia muito, o time desconfigurava. E nesse jogo, um abraço pra você, Arthur Moraes. O Arthur Jorge, ele identificou 2 coisas. Primeiro, que o Cauã Moraes estava apoiando bem, mas ele estava tomando todas as bolas nas costas. O Ademir entrou e Isso que eu ia falar exatamente. O Ademir Fumacinha, revelado aqui no América. Meu jogador. Hã? Meu jogador. Esse é o jogador? Joga muito, tá, o Ademir. Nossa, destruiu. Ele jogou no Atlético, jogou? Jogou no Atlético. Pois é, o Fumacinha entrou, ele tava ganhando todas do Cauã Moraes. O Arthur Jorge tira o Cauã Moraes, coloca o Vidalba Aí acabou. pra jogar ali. Acabou. Nós corrigimos um problema. E a outra coisa foi a entrada do Kaique Kendi, né? Que continuou dando o poder ofensivo ali pro Cruzeiro, porque o jogo tava empatado, o Bahia vindo pra cima, dando espaço, o jogo tava aberto. Pô, deixa eu botar um cara de velocidade aqui pra poder matar o jogo. E ele conseguiu êxito nisso, né? Você sabe qual que é... Desculpa, Wagner. Você sabe qual que é o porquê disso? Um jogo simplificado, cara. Um jogo E eu acho que ele simplificado, também, um jogo que todo mundo entende, o elenco todo entende, ele sabe assim, e eu tenho certeza que o Arthur Jorge, ele cobra disso dos atletas que estão no banco. Olha, gente, presta atenção no jogo, o que está acontecendo lá, porque na hora que eu te colocar lá, eu quero que você faça a diferença lá. Eu não vou trocar 6 por meia dúzia. Eu quero que você faça o diferente daquilo que está acontecendo dentro de campo. E os jogadores têm esse entendimento porque é um jogo simplificado, mas um jogo objetivo. A questão de transição, ele não é um jogo difícil de se jogar. É um jogo objetivo. É um jogo transitório, tanto defensivamente quanto defensivamente, né? Atacando, né? Ele é um jogo muito objetivo. Então, isso é fácil de uma leitura. E é o jogo do Cruzeiro hoje. Os atletas sabem o que tem que fazer. É jogo pra frente, cara. Jogo pra frente. Inclusive, o gol do Cruzeiro primeiro, ele tá falando aqui, a imagem do lance tá vindo de dentro da área, saindo com o Otávio ali. Foram 7 passes pra chegar lá dentro do gol dos caras. O jogo de transição é um jogo muito objetivo. E essa visão do Arthur, que o Diogo frisou aí, cara, extremamente interessante, porque ele percebe isso, né? O Cruzeiro precisava, o jogo ficou aberto, o Cruzeiro começou a perder força ofensiva por causa do cansaço, ele coloca o Kendi entrou muito bem no jogo e neutralizando já o que o Rogério Ceni tinha visto do lado do Cruzeiro. Porque o Cauã desce demais, ele coloca o Ademir, e o Ademir faz o que o Kendi estava fazendo, passou a fazer lá no ataque, só que aí teve a obstrução por conta da entrada do Vidalba, que jogou demais, tá? Jogou demais. Teve um negócio no final do jogo que eu tava fazendo lá, Diogo, e não consegui acompanhar. Talvez vocês viram. O que você tava aprontando lá? Foi trabalhando, né? Cortaram lá. Foi o Vidalba chorando após o jogo. Sim, eu vi. Eu não consegui entender o que aconteceu ali. Agora tá todo jogo, estamos chorando, né? São 100 jogos e foi emoção mesmo. 100 jogos e na volta dele, ele ajuda a mudar a história do jogo, cara. Sim, eu acho que o argentino, cara, o argentino que, tipo assim, que ama o futebol mesmo, ele tem um sentimento diferente mesmo. Você vê que o Vidalba, ele deixa tudo em campo, cara. E ele fala no microfone, nunca desista. Não sei se vocês assistiram. Eu gosto do Vidalba, mano. Eu acho que ele se doa muito. Nunca desista, porque
o cara perdeu posição. E ele é um zagueiro perdeu baixo. posição. E é bom zagueiro. E joga pela lateral e ele não jogou como terceiro zagueiro. Ele foi uma espécie de ala. Ele pisou na área, quase fez um gol, inclusive, e defendeu muito E bem. uma característica do Vidalba que eu gosto quando ele joga é porque ele tem uma boa saída de bola. Ele tem uns passes verticais, ele dá uma enfiada de bola muito, muito interessante. Eu gosto do Vidalba. Bahia, Todo mundo enfiada foi- de bola interessante, sai fora. Todo mundo foi lá, deu um abraço nele, comemorou com ele, então tá explicado. E lembrando que desde quando ele chegou no Cruzeiro, eu não sei se o Gomes sabe toda a história do Vidalba aí, ele chegou e teve uma vez que o Pedrinho, infelizmente, deu uma entrevista que jogou ele para baixo. E aí depois ele trabalhou, conseguiu O Pedrinho falou, Gomes, numa entrevista que o Vidalba, mas não era que estava mal. tipo um elevador. Ele é igual um elevador estragado, que subia e não descia mais não. Entendeu? Aí Pedrinho, na emoção dele, né? Ele ia e não voltava. E aí depois ele foi trabalhando, ele virou titular. Esse ano ele vinha sendo o melhor zagueiro do Cruzeiro. E aí depois chegou o Arthur Jorge e tirou ele e colocou o Jonathan Jesus, que para mim hoje é o melhor zagueiro. E aí ele entra depois de 6 partidas. E ele, a argentino tem essa questão de... O sangue deles parece que com o futebol eles se emocionam bem mais que o brasileiro. E aí parece que a história dele no Cruzeiro é essa. Cara, ele ama o futebol, ama o Cruzeiro, é trabalhador e tá passando por essas aprovações. E isso nos jogadores de hoje, Diogo, e todo mundo que está aqui, o Gomes sabe, é muito difícil você ter a resiliência que lá atrás nós tínhamos. Porque lá a gente enfrentava frustração, enfrentava banco, enfrentava treinador, não gostava da maneira que o Gomes jogava, da maneira que eu batia na bola. Às vezes não gostava porque o Gomes era perna direita e eu era perna esquerda. Ou seja, antes tinha muita frustração. E hoje você vê um jogador que realmente está passando a dificuldade, está conseguindo ter resiliência para passar por tudo isso e ainda está motivado, ainda está querendo demonstrar. Cara, parabéns demais para ele, porque esse é o espírito que o torcedor se espera que esteja vestindo e representando bem a camisa do Cruzeiro. É um cara super profissional, né? A gente vê ali na entrega dele, praticamente igual você falou, total, né? Total, é 100%. Muito dedicado. Ele, todas as vezes que ele não tem mimimi, porque eu não estou jogando, né? Eu também vou entrar corpo mole. Ele sabe que são oportunidades como essa que pode mudar a história dele dentro do clube, porque o cara vai ver. Olha, agora o Arthur Jorge já sabe que pode contar com ele talvez uma função diferente, talvez em situações que vai precisar muito de um atleta como ele para poder ajudar o time. Né? Essa versatilidade, ela é extremamente importante, né, para um time que roda muito seus jogadores. Aí ele não vai ser utilizado só ali na defesa, mas também surgiu uma oportunidade na lateral. Não, o Vidalba tá aí, vamos dar oportunidade. Ele falou pela segunda vez que o Brasil é a Europa dele. Então ele vai entregar o que ele tiver para entregar e só vamos. É bacana.